Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer o ajuste da gravidade durante o processo de braçagem. Talvez você não saiba, mas uma coisa que com certeza todo cervejeiro, do mais inexperiente ao mais experiente, já passou na sua vida em pelo menos uma braçagem, foi não acertar a gravidade do mosto. Porque, basicamente, a eficiência do equipamento não saiu exatamente como previsto na receita. Então acontece que ali antes de começar a fervura, ou mesmo depois da fervura, o cervejeiro vai identificar que pode estar com o volume certo, mas a gravidade não está certa. E eu já falei para vocês aqui algumas dicas de como ajustar isso. Então a gente pode ferver o mosto se a gente tiver com uma gravidade um pouco mais baixa do que a gente prevê, mas um volume maior, para concentrar mais o mosto e acertar. A gente também pode diluir com água, tanto antes de começar a fervura quanto depois da fervura, se a gente está com uma gravidade maior, se a eficiência do nosso sistema for maior. E uma coisa que eu ainda não falei para vocês é que a gente também pode fazer isso durante a fervura, adicionando o DME, o extrato de malte seco. Então, se está faltando gravidade para o nosso mosto, a gente pode adicionar um fermentável, que é o extrato de malte seco, para a gente conseguir atingir o perfil que a gente quer, exatamente a gravidade que a gente precisa. Então aqui tem uma fórmula que eu já vou mostrar para vocês, já vou explicar como utilizar, muito simples, muito prática, para que quando você estiver fazendo a sua abraçagem, quando você perceber que a gravidade não está saindo como você previu na receita, você pode, se tiver aí na mão, então já fica uma dica também, vale a pena ter extrato de malte seco em casa, estocado um pouquinho pelo menos, você pode adicionar um pouco e acertar a gravidade da sua cerveja. Então é o seguinte, ó, basicamente, tá, eu quero mostrar para vocês o seguinte, a quantidade de DME em gramas que você vai precisar para fazer o seu ajuste. É uma relação de uma constante, aqui 2,63, eu já calculei isso aqui com uma regrinha de 3, eu estou botando aqui, simplificando para vocês qual que é esse valor. Na verdade, nada mais é do que uma relação aí da fermentabilidade do extrato de malte seco, quanto que ele vai gerar de fermentável, quanto que isso vai dar de gravidade, por isso já tem aqui a constante para vocês, 2,63. Vocês vão multiplicar isso pela gravidade desejada, ou seja, quantos pontos de gravidade vocês querem. Por exemplo, deixa eu anotar aqui, vamos dizer que você queria uma gravidade de 1,52, certo? Mas você não chegou nisso. O seu mosto está com uma gravidade de 1,45, ok? Então, esse valor aqui, a gravidade é essa diferença aqui. Então, são 7, tá? Esse é o valor que você vai jogar aqui. E aqui, por último, multiplicado também pelo volume. O volume do seu mosto. Ah, Daniel, mas é o volume pré-fervura, pós-fervura. Não interessa. Vai ser o volume que você quer atingir. Se você estiver indo na sua receita e vai começar a fervura, e você está vendo que a sua gravidade pré-fervura está 7 pontos abaixo, você vai utilizar o volume pré-fervura. Se você terminou a fervura e identifica isso, você vai ver o volume pós-fervura. E vai ser os mesmos 7. Você vai usar a mesma coisa aqui para chegar nesse ponto. A única relação é que se você fizer isso depois da fervura, você vai ter que ferver o DME separado para esterilizar ele, para depois adicionar no seu mosto. Então, se você fizer direto no mosto, fica mais fácil, tá? Então, a sugestão é ver pré-fervura, porque a relação, geralmente, da taxa de evaporação, você já vai ter do seu equipamento, você vai saber como calcular quanto que falta. Então, você tem aqui, por exemplo, vamos só botar essa conta aqui rapidinho para a gente ver. Então, quanto que a gente precisaria? Nesse caso aqui, a gente teria 2,63 multiplicado por 7, multiplicado pelo volume, vamos dizer aqui que fosse pós-fervura, tá? A gente quisesse um volume de 22 litros, tá? Estou supondo aqui. Então, se a gente ia colocar aqui o volume em litros, 22. Essa conta aqui ia dar algo em torno de 405 gramas. Então, vocês iam adicionar lá na fervura 405 gramas de DME e vocês iam levar a densidade desse mosto, a gravidade, a OG aqui nesse caso, de 1,45 para 1,52, acertando aí a receita. Nesse caso, considerando que o volume está certo. Se o volume estiver errado, teria que ajustar o volume também. Mas a gravidade com o DME aqui, uma sacada rapidinha, espero que tenham gostado. Amanhã a gente está de volta com mais uma sacada. Um abraço, tchau, tchau.